A Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa de São Paulo, presidida pelo deputado Edmir Chedid, recebeu o superintendente de exploração da infraestrutura rodoviária da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Mário Mondolfo, e o diretor superintendente da autopista Fernão Dias, OHL Brasil, Omar de Castro Ribeiro Júnior, para que pudessem explicar o contrato de concessão da BR-381, rodovia Fernão Dias. Na pauta, a preocupação com as obras de infraestrutura viária e o cumprimento das cláusulas firmadas em contrato, que prevêem a pavimentação de acessos a Bragança Paulista, Piracaia e Vargem. O canal Direto acompanhou. Doutor Mário, qual a avaliação que o senhor faz da sua presença hoje aqui na Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa? É uma avaliação muito positiva, porque a gente pôde prestar esclarecimentos com relação ao processo de concessão da rodovia Fernão Dias e também, por outro lado, sentir, através dos deputados, a situação do usuário no local para que a gente possa aprimorar o atendimento dos usuários da rodovia. O que o senhor pode nos dizer em relação ao problema ocorrido no quilômetro 77,5? A gente fez uma longa explanação aqui a respeito do problema. Foi um problema de natureza grave, que afetou a estrutura de um viaduto. Então, as primeiras providências que nós tomamos foi no sentido de restabelecer o tráfego da rodovia. Conseguimos restabelecer o tráfego no sentido de São Paulo. Agora estamos trabalhando no sentido de restabelecer o tráfego no sentido Belo Horizonte. Esses serviços devem ser concluídos em torno de 60 dias. E, na sequência, a recuperação do viaduto para que totalmente seja restabelecido o tráfego em situação normal na rodovia. Por que vai demorar tanto tempo assim para concluir essas obras? São 3 meses, desde o início do problema, basicamente, até a liberação do tráfego, mesmo que em situação ainda provisória. A situação é porque as obras são demoradas mesmo. A gente vai precisar construir um muro de arrimo com mais de 10 metros de altura e estabilizar uma encosta que estava se movimentando em níveis bastante graves. Então, é necessário, para que seja implantada a obra, esse tempo. Não existe uma outra forma que a gente possa viabilizar de ser mais rápido. Outro fato muito cobrado hoje aqui pelos deputados, especialmente pelo deputado estadual Edmir Chedid, em relação ao problema dos trevos de acesso, tanto na região de Bragança Paulista quanto de Atibaia, os trevos que estão inacabados ainda. Então, esses trevos estão sendo viabilizados para a construção, alguns deles, são vários. 2 deles já estão com o projeto executivo entregue para a agência está analisando esses projetos e deve liberá-los nos próximos dias para que a concessionária tome as providências de início de obra. Então, essas obras devem ser iniciadas esse ano. Por que essas obras não foram concluídas, doutor Mário? Essas obras provavelmente estavam dentro dos contratos de construção da época da Fernão Dias. Eu não posso dizer a razão específica do fato, mas o que a gente tem é que a rodovia teve a duplicação concluída sem a finalização desses trevos. E agora a gente precisa terminar a obra conforme já previsto no contrato de concessão. As obras devem se iniciar este ano ainda? Sim, esse ano deve se iniciar essas obras. E se as obras se iniciarem este ano, termina-se esse ano ainda? Olha, o primeiro trevo mais importante para nós, pelo levantamento que nós fizemos, onde já tem mais tráfego, é o 10 e o 10 mais 300, que é o trevo de Guaripocaba, que o deputado enfocou, e o trevo de acesso a Piracaia, que aquilo não pode ficar daquele jeito. Então, esses 2 trevos já existem projetos executivos, já entregues na agência, e estamos só esperando a parte burocrática de resolver o impasse da ENIT e a ANTT para poder licitar essas obras. O senhor salientou aqui que conhece todos esses problemas, especialmente dos trevos de acesso. Exatamente, eu ando na rodovia aqui direto e aquilo não pode existir. Nós temos uma situação similar no 913, em Minas, ali perto de Extrema, você tem um trevo que tem 3 alças só.
Então o que acontece? Hoje o usuário sai de uma fábrica de tecido e anda de contramão numa alça para voltar para a rodovia, porque não existe alça para voltar para a rodovia. Então isso é um absurdo, são obras inacabadas mesmo. Existem, estão lá para quem quiser ver. Agora no papel está escrito que não existe. Então você tem que resolver primeiro esse impasse para resolver, para dar continuidade nessas obras. Foi cobrado também hoje a questão dos radares na rodovia Fernão Dias. Hoje nós não temos qualquer tipo de radar para controlar a velocidade. Quem faz controle de velocidade é a Polícia Rodoviária Federal. No nosso contrato nós temos alguns pontos de instalação de radares fixos. Isso nós estamos acabando de levantar agora o estudo de pontos críticos, onde você tem mais probabilidade de ter acidente, onde você tem mais curva perigosa, para poder fazer a implantação desses radares. Esse estudo deve ser implementado ao longo desse ano e acredito que até 2011 nós já tenhamos radares operando na rodovia, radares fixos, porque o controle de velocidade é exclusividade da Polícia Rodoviária. E quais as próximas etapas agora? Olha, é instalar o sistema de comunicação na rodovia. Nós temos aí até o terceiro, quarto ano de concessão para instalar as câmeras. Nós temos 230 câmeras para instalar. Então você começa a melhorar a cobertura da rodovia e melhorar o atendimento ao usuário sempre. E principalmente com o callbox, né, que hoje não existe. Hoje a pessoa depende do celular para nos achar. A concessão ela se iniciou em 2008, teve uma primeira fase que a gente chama de trabalhos iniciais. Agora, durante os próximos 5 anos, até 2014, é a fase que a gente chama de fase de recuperação da rodovia. Então, vai ser recuperado todo o pavimento da rodovia, toda a parte de sinalização e etc. E, ao mesmo tempo, vai se fazendo a manutenção. Ao final desse período, a rodovia vai estar atingindo níveis de serviço preconizados no contrato para que ela atenda bem ao usuário. Então, essas coisas elas têm que ser paulatinas, né? Porque a rodovia estava numa determinada situação que não existe uma condição de você fazer isso imediatamente. Então, elas são feitas ao longo dos 5 anos e a gente está melhorando. Na verdade, o que ocorre é que a cada ano vai se melhorando o nível de serviço da rodovia. Deputado, será que realmente os compromissos assumidos aqui hoje serão cumpridos? Olha, nós esperamos que os compromissos sejam cumpridos. Afinal, o representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres esteve aqui, o Dr. Mário, foi encarregado de vir aqui dar todas as explicações na Comissão de Transportes. Nós já recebemos em outras oportunidades os representantes da OHL e da autopista Fernão Dias, inclusive esteve aqui o superintendente da autopista Fernão Dias, que também fez uso da palavra. Recebemos já representante da DENIT. A gente vê que é um jogo de empurra-empurra, mas hoje, com a presença da agência reguladora, que é a NTT, e o representante da OHL, já existem, a OHL já fez o projeto executivo dos 3 trevos entre Atibaia e a divisa de Minas. Existe o projeto, está pronto, já existe custo, estão esperando uma autorização do DENIT, do Dr. Madalena, que já esteve conosco aqui, para que autorize, demonstrando que existem dispositivos que precisam ser terminados na rodovia Fernão Dias. Com isso, rapidamente se iniciam as obras. Existem recursos para isso, nós esperamos assim que no prazo de 60 dias as obras possam iniciar. Nós aqui com companheiros, deputados de todos os partidos na audiência de hoje, puderam colocar a insatisfação, até membros do governo, do partido do governo, com esses trevos, com a situação da Fernão Dias, com o acidente que ocorreu no quilômetro 77 há mais de um mês. Aí houve a explicação do que realmente ocorreu. Eles se comprometeram também num prazo máximo de 60 dias. A pista de rolamento vai passar a ser feita do outro lado. Quer dizer, nós vamos ter pista ali, duas faixas de rolamento para ir, 2 para voltar. Isso regulariza, ameniza um pouco todo o transtorno que todos os veículos leves e pesados têm tido, as pessoas, né, pelo atraso, pelo tempo maior, ou pela estrada, pelo desvio que tem que tomar, o problema que está tendo em Mairiporã, da serra, da estrada da serra, estrada antiga. Então isso deve estar solucionado.